Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos construir um ERP, um micro ERP, totalmente do zero aqui no Google Drive, por meio das planilhas do Google. Muita gente ainda sofre da dificuldade de conseguir controlar e gerenciar a empresa. E tem uma dificuldade muito grande que eu sempre percebi nesses meus quase 15, 18 anos de consultoria. É que nem todas as empresas conseguem, através de um software, conseguir instalar realmente todo o processo de controle que elas precisam. Às vezes existem softwares mais baratos na internet, mas que você não consegue ter o controle da parte de produção. Às vezes existem softwares que conseguem te dar exatamente o que você precisa, mas eles são um custo muito alto. Então, meu objetivo aqui nesse vídeo é que você consiga, é, acredito que para a maior parte dos negócios isso seja possível. Eu já desenhei, já utilizei essa mesma estratégia de RP, micro RP, por meio do Google, para pelo menos 100, 150 empresas aí que hoje utilizam essa mesma estratégia com esse material e que isso talvez seja possível para você também, tá? Bom, nós vamos começar aqui do zero e a primeira coisa você precisa ter uma conta no Google, tá? Esse é um dos fatores principais de utilidade. Quando a gente tem uma conta no Google, você não precisa ter nenhum tipo de pagamento de conta Microsoft para esse tipo de uso que eu estou fazendo aqui, tá? Então isso geralmente é uma vantagem, né? Quando você tem produtos da Microsoft que são muito bons, eu tenho a conta paga da Microsoft, eu prefiro ter o acesso pago lá para ter acesso a todos os recursos, em especial ao Power Query e outras funções de tratamento de Big Data que eles têm lá dentro. Mas se você não faz esses tratamentos complexos de banco de dados, você pode sim utilizar o Google e ele resolve muito bem. Como eu falei, existe mais de uma centena de empresas que eu conheço diretamente utilizando o, o Google, planilhas do Google, para fazer esse processo de controle, de controladoria interna, tá? Nesse vídeo eu vou montar algo que vai ser relativamente simples e que você, em uma planilha só, vai conseguir ter o controle da tua parte de produção e isso vai acontecer de maneira mais rápida. Se esse vídeo aqui tiver repercussão, se o pessoal pedir mais vídeo, eu vou gravar mais coisa. E aí tem modelos mais complexos que você consegue separar utilizando a Ray Fórmula. Você consegue fazer matrizes separadas, com tratamento de dados separado. Você consegue separar a máscara de visualização do usuário de onde da outra planilha onde vai estar todo o processamento de dados. Isso é muito importante quando você não quer entregar para determinado usuário toda a planilha, todo o contexto de onde está a inteligência do processamento de dados, né? Se você desenvolve micro RPs nessa proporção aqui para algumas empresas pequenas, isso é importante, né? Para que você mantenha o controle de toda o controle e talvez acima mais importante que o controle e a integridade de todos os dados que estão sendo processados, evitando que o cliente, embora existam formas de bloquear, né, evitando que o cliente é, faça alguma bobagem lá e mate o sistema, tá? Muito bem, a gente vai agora começar a fazer a operação, tá? Então é importante você ter uma conta no Google e depois da conta no Google você vai clicar nesses quadradinhos aqui em cima, ó, do Google Apps e você vai clicar nesse lugar aqui, está escrito Google Drive, ó. Opa, acho que eu passei dele. Às vezes passei e não vi. Enfim, vai ter Google Drive. É que eu já estou no Google Drive, ele não vai voltar para o Google Drive. Ah, tá aqui, ó. Google Drive, ó. Aqui, ó. O triângulozinho aqui em cima. Clicou no Google Drive, ele vai abrir uma pasta semelhante a essa. Eu estou numa pasta específica que eu criei. Para criar uma pasta é muito simples. Clica com o botão direito, nova pasta, e vai aparecer uma pastinha igual a essa. Coloca um nome que é para você conseguir ir aprendendo tudo que a gente está fazendo aqui, testando, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma planilha nova do Google. E essa planilha é muito interessante por causa que ela tem alguns modelos prontos. Eu vou voltar aqui. Ela tem alguns modelos prontos que eles podem ser úteis para você. Então, com base em um modelo de dados. Esse modelo aqui é muito bacana porque tem várias coisas que você pode pegar ideias de cores, de formato de gráfico. É bem bacana, tá? Eu não costumo usar, porque eu já tenho minha própria estrutura de framework que funciona bem. Se você. Se eu falar alguma palavra aqui que não seja comum para você, você pode falar aqui no comentário que eu explico, tá? Mas framework é uma estrutura de trabalho, tá? Uma estrutura meio que pré-moldada de trabalho. Nós vamos montar um framework aqui rapidinho.
também você vai ver como é que funciona, tá? Bom, muito bem. Então vamos criar uma planilha em branco do nada. E a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, ela vai se chamar Controladoria da Empresa de Serviços de Consultoria. Consultoria. Então, aqui nós vamos fechar as tabelas aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer um mapeamento geral do que a gente precisa, tá? Tem uma regra do PDCA que ela diz o seguinte, que tudo que você planeja bem, existe uma curva de esforço versus resultado para quase tudo na vida. E de planejamento também é a mesma coisa. Quando você planeja bem algo, você consegue diminuir em muito o tempo de execução e o tempo de correção desse processo. Então, fazendo um bom planejamento, você consegue economizar nas etapas posteriores. E é importante ter uma noção muito boa dos requisitos para você não ficar planejando eternamente e até o ponto de que o teu tempo de planejamento fica tão grande você não sobra tempo para executar. Então esse balanço é importante que você faça aí, tá bom? Muito bem. Então a primeira coisa, vamos chamar essa planilha aqui, ó, de modelagem. O que eu preciso ter? Essa aqui é uma empresa de consultoria, tá bom? Estranho, ela apareceu planilha sem título. Eu vou colocar aqui como controller, consultoria. Às vezes alguma falha na internet aqui ele mudou, mas enfim, tá aí. Essa modelagem. Então, a primeira aba que eu vou ter, ela vai se chamar cadastros. Ela vai ser referente a que essa aba cadastros? Vai ser onde eu vou ter o cadastro de participantes. Quem que são participantes? São clientes, fornecedores, são funcionários, são como é que a gente diz? Aquelas coisas que são de órgãos públicos. É, esqueci o nome certo. Enfim, vou colocar aqui: órgãos públicos, etc. Isso aqui que vai ter na parte de cadastro. Aí a gente também vai ter, deixa eu colocar um pouco mais de zoom aqui para ficar um pouco mais fácil, 125, tá? Quais tabelas, quais vão ser os componentes dessa tabela que eu vou ter aqui de controle? Então, o que é importante? Aqui, o que vai ter nessa tabela? Eu vou ter, primeiramente, o nome, depois eu vou ter o CPF ou o CNPJ, depois eu vou ter o telefone, opa, telefone, depois eu vou ter um e-mail e depois eu vou ter uma categoria. Hoje nós vamos fazer um processo de categoria simples, mas tem um que ele é multicategorias, é bem interessante. Pronto, você fez aqui a tabela com essas pessoas aqui. Aí, o que mais que a gente vai ter? Nós vamos ter uma segunda aba, que vai ser a aba de notas de venda. O que vai ter? Ela é referente a quê, essa segunda tabela? Essa aqui são as notas fiscais de serviços prestados. O que eu preciso obrigatoriamente ter numa tabela de serviços prestados? Aí vai muito de acordo com o seu tipo de negócio, né? Para alguns controles você vai ter um detalhamento de qual que é o projeto que está sendo desenvolvido, qual que é a nota, qual que é a referência dentro do projeto, qual que é a etapa do projeto que está sendo cobrado. Aqui nós vamos fazer algo mais genérico, mas você pode adaptar depois para o seu empreendimento aí. Então, nessa tabela aqui, a gente vai ter o nome do cliente, o nome do projeto, o número, o número da NFSE, Nota Fiscal do Serviço Eletrônico, o valor dessa nota, a data de vencimento dessa nota, a data de emissão da nota. Aqui eu só vou colocar como referência
que é a data de competência da nota. E a data de vencimento é a data de caixa previsto, tá? Isso é importante ter, para vocês terem bastante clareza, que a nota de competência, a data da competência é a data em que a nota foi emitida. A data de caixa previsto é quando ela está para vencer. E a data de caixa, que é o caixa efetivado, é quando ela realmente foi paga. Então, se uma nota é emitida em janeiro, mas ela só vai ser paga em março, ela tem a sua competência em janeiro e o caixa vai acontecer em março, se ela for paga em março. Aí, a vencimento era para março, mas foi paga em abril. O caixa dela é quando? Se ela não foi paga, ela permanece com o caixa em aberto. Se ela foi paga, ela fica com o caixa para abril. Bom, e aqui nós vamos colocar um negócio chamado classificação fiscal. O que é classificação fiscal? E qual que é o plano de contas dessa nota? Bom, então vamos lá. Se eu tenho um cadastro aqui, eu tenho as notas de vendas aqui, eu vou criar uma terceira tabela, que é o meu plano de contas. O que é meu plano de contas? Plano de contas de receitas e despesas da empresa. Eu não vou fazer algo muito complexo aqui, tá, gente? Mas como eu falei, se vier nos comentários mais gente pedindo mais coisas, eu gravo outro vídeo sobre isso aqui. Mas basicamente, o plano de contas que eu vou criar aqui, ele tem receitas e despesas e a gente consegue ver um DRE com ele. É mais importante, do meu ponto de vista, de empresário, quando eu vou fazer qualquer tipo de consultoria em qualquer empresa, entender o balanço patrimonial dela como um todo do que simplesmente o DRE. Mas entre uma empresa que não tem nada e vai ter um DRE, é um salto gigantesco, tá? O DRE é o demonstrativo do resultado do exercício. Em linhas gerais, é quanto de lucro essa empresa está tendo. E quando a gente trabalha com empresas que não têm um grande ativo, né, que não tem aquisição de estoque, aquisição de infraestrutura, que é o caso de uma empresa de consultoria, o DRE consegue resolver muito das informações que a gente precisa, tá? Então, o que vai ter nessa minha tabela do meu DRE? Ele vai ter a conta, o número dessa conta, ele vai ter a referência de caixa e a referência para DRE. Simples assim. Eu vou colocar um sintético só para a gente conseguir organizar e um analítico. Muito bem. Com essas três informações, com essas três tabelas, a gente já tem o cadastro, nota de venda do que eu vendi, o meu plano de contas, e a gente pode criar uma última tabela de referência, que é a tabela de despesas. A tabela de despesas ela vai ser basicamente igual à tabela da nota de venda. Aqui. Então eu tenho notas fiscais de serviços tomados e outras despesas. Aqui, em vez de cliente, vai ser quem? Vai ser o fornecedor. Aqui, projeto, essa coluna aqui não precisa ter. Aliás, pode ter, eu vou deixar aqui porque você pode referenciar uma despesa em algum projeto. Olha que legal, fica bom. O número da nota NFSE ou NFE, caso você tenha comprado uma mercadoria. Valor, vencimento, classificação, data de emissão e classificação. Muito bem. Com isso aqui em mãos, a gente começa a desenhar o projeto. O que é importante? Vamos criar essa primeira página aqui e vamos chamar ela de cadastro. E aí, aqui é um conceito legal que a gente vai aplicar, que é o seguinte. A primeira linha é onde vai ficar o cabeçalho. Então, eu vou, eu vou trazer aqueles dados que a gente colocou ali para os cadastros, tá? Nome, CNPJ, CPF, e-mail, telefone e categoria. E você pode usar cores. Como que eu gosto de usar? Eu prefiro usar cores mais escuras e letras mais claras no cabeçalho, mas fica a critério de cada um.
Eu vou fazer isso aqui assim. Essa segunda linha você pode pintar da mesma cor que você pintou aquela informação e na terceira linha também da mesma cor. Por quê? Essa primeira linha aqui, a gente chama ela de linha de títulos. Esse aqui é o modelo que eu trabalho e que meus sócios também usam para desenvolver, tá bom? Então, aqui estão os títulos. Aqui na linha de baixo é a linha de fórmulas. E por último, a gente tem a linha de filtros. Ah, Aurélio, mas isso aí é exagero, conservadorismo. Cara, se você soubesse o tanto de problema que isso resolve usando essa formatação, você vai me agradecer quando você estiver com os seus clientes e você vê que eles apertaram alguma coisa que não deveriam, você vai falar, cara, que maravilha, ainda bem que eu fiz lá o que o Aurélio me falou. Então, muito bem. Para que serve uma barra de fórmulas, tá? O título você já entendeu. O filtro, nós vamos colocar o filtro aqui, ó, porque em determinado momento alguém vai querer organizar esses colaboradores aí por nome, né? Então a gente vem aqui ó, arquivo. Opa, a gente vem em dados. Dá para fazer um filtro. Não, não vou entrar nesse filtro excessivo, mas depois você pode fuçar aqui, ó, adicionar um controle de filtros. Você consegue fazer filtros específicos. Mas basicamente, nessa linha de comando aqui, ó, tá vendo esse triângulozinho aqui, ó? Você pode remover o filtro ou adicionar um filtro. Bom, tá adicionado aqui o filtro. E aí eu vou falar o nome do cliente. José Leonor Damião Nelson Júlia Mandela Igor Gabriela Celso e pronto, tem esses nomes aqui. Não preciso de muito mais não. Eu vou encurtar esse filtro aqui. Eu posso encurtar esse filtro e deixar ele só desse tamanhico aqui. Ou eu posso deixar como ele estava antes, que aí caso o meu usuário vá inserindo novos nomes aqui, ele pega o filtro de tudo, tá bom? Vou ter um CNPJ aqui, aleatório. 1, 2, 3, tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Deixa eu ver se ele consegue gerar alguma aleatoriedade aqui. Bom, tudo ótimo. Girou o CPF de todo mundo, CNPJ. Aí vou ter um telefone. 10, 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Gente, dá para usar fórmula, tá? Para você limitar o número de campos aqui. Dá para fazer um monte de coisa, mas eu não vou gastar tempo com isso aqui agora não, tá? Depois a gente fala isso num outro vídeo. Deixa eu ver se ele aumenta também. Aí, aumentou. E-mail. Ó, sempre que você quiser preencher alguma coisa, a gente pode fazer isso aqui. Por exemplo, José usa o e-comercial, então a gente coloca entre aspas, @gmail.com, fecha aspas. Pronto, tá tudo aqui. Criamos um e-mail aleatório. E essa categoria aqui, que categorias que a gente pode criar? Vamos lá. Então a gente vai ter a categoria de cliente, fornecedor, a gente vai ter órgãos públicos, órgão público. Acho que basicamente esse funcionário, né? O que a gente vai fazer com isso? Copia esses itens aqui, seleciona a área de categoria, vem aqui em dados, vem em validação de dados, adicionar uma regra. E você pede um menu suspenso que você vai desenhar ele aqui. Apaga essa turminha aqui, seleciona aqui e coloca todo mundo aqui dentro. Então, cliente, fornecedor. Eu vou colocar aqui outros, em vez de órgão público, e funcionário. Você também consegue, se você quiser, colocar cores nisso aqui, tá? Por exemplo, cliente eu posso deixar verde, fornecedor eu posso deixar amarelinho, outros eu coloco um azul e funcionário eu deixo esse laranja aqui. E aí eu venho aqui e eu simplesmente, esse é um negócio muito legal, eu posso escrever uma letra, ele vai buscar um pedaço.
Por exemplo, se eu escrever aqui, ó, ele vai trazer tudo que tem O no meio. Mas ele vai trazer preferencialmente que começa com O. Tro. Ah, não está trazendo pedaço. Outro. Pronto. Funcionário. Cliente, cliente, cliente. Fornecedor. Pronto. E aí você já deixou de uma visualização fácil aqui de enxergar quem que é quem. Para que a gente tinha falado ali, né? Deixa eu só excluir essas colunas aqui. Um negócio muito legal do Google, que é diferente do Excel, é que ele tem uma quantidade limitada de colunas. Você pode incluir mais, tá? Mas se você excluir, veja só, ele fica muito mais visualmente atrativo, fica muito mais bonitinho, ó, do que o Excel, que você exclui e as colunas voltam a aparecer para lá, né? Mas beleza. Para que serve a barra de fórmulas? Eu vou dar um exemplo para você. Você quer criar um filtro onde só tenha os fornecedores. Então você vem e faz aqui, ó. Fornecedor, cliente, outros. Tem uns macetinhos que dá para fazer, que é o seguinte, ó, por exemplo, aqui. Opa, é unique, a forma único, né? Que está aqui. Ele vai me trazer isso aqui, ó. Ele vai trazer tudo que apareceu uma vez aqui. Se eu quiser inverter, eu uso um transpose aqui, ó. E ele cria colunas, ó, para mim, tá? Mas eu não te recomendo usar isso aqui, porque a gente vai criar outras coisas, tá? Como que é a barra de fórmulas? É a seguinte, ó. Essa aqui é uma das funções mais poderosas aqui do Google Drive, tá? Que é o Array Formula. Array Formula. Coloca o seguinte, se isso aqui for igual ao fornecedor, ponto e vírgula, fornecedor. Se não, vazio. Então ele vai verificar. Se isso aqui tiver alguma coisa e for igual, ele vai trazer o nome vai trazer escrito como fornecedor. Senão vai trazer vazio. Opa, fiz errado. Não. Se ele tiver, perdão, se ele tiver como fornecedor, ele vai trazer o nome do cliente. Senão ele traz vazio. Então, olha, ele já aprendeu sozinho aqui, ó. Ele já viu, ó, aqui é Mandela, Igor. Se eu mudar esse camarada aqui para fornecedor, ele aparece sozinho. Beleza? Isso aqui é uma fórmula matricial, tá? Isso aqui é muito importante para a gente vai usar muito isso aqui, tá? Eu só vou colocar uma validação aqui, que é o seguinte: se A2A igual vazio, vazio. Se não, E2E. E eu vou travar essa fórmula porque eu vou replicar para frente. Vazio, travo aqui no E2E, F1 eu não travo e o A2A eu travo. Vamos lá, vamos ver o que nós fizemos. A reforma, se A2A igual vazio, vazio. Ah, faltou um if aqui, né? O if é o C, né? Se E2E igual a F1, se não vazio. Beleza. Se você não entendeu isso aqui, para o vídeo, vai bem na calma aí, tá? Cliente. Então, olha, ele já criou. Opa, deixa eu clicar. Aqui faltou. Ah, faltou o funcionário. Funcionário. Agora sim. Então ele já criou isso aqui, ó, que é uma lista que ele está verificando quem é cliente, fornecedor, quem é funcionário, quem é outro, tá? Aurélio, para que você está fazendo isso aí? Você já vai entender. Quando eu criar minha lista de receita, eu preciso ter uma lista pegando só quem é fornecedor. E aí essa lista já vai estar pronta lá. Eu vou excluir essas colunas. Eu vou replicar essas cores para lá, o pincelzinho. Eu não preciso ter filtros aqui, tá bom, gente? Uma boa prática que eu recomendo é que todas as linhas que tiver em fórmula, você pinte de alguma cor. Eu uso sempre esse amarelo claro, mas você pode usar a cor que melhor te agradar e mais te agradar. E você pega tudo isso aqui e você clica com o botão direito do mouse e clica em agrupar. Ou você pode fazer com Shift Alt para a direita, que é o atalho que eu uso. Eu não sei onde é que está esse negócio aqui porque eu uso atalho, mas nós vamos descobrir junto. Ah, ver mais opções da coluna, ó, aqui, ó, agrupar, de F aí.
Por que é legal agrupar? Porque você faz assim, ó. Prontinho. Sumiu. E você dá manutenção disso a hora que você quiser. Se quiser mudar alguma coisa, você abre e dá manutenção. E o usuário não fica vendo. Se você travar, o uso, a gente mostra trava em outro vídeo, mas se você travar isso, o usuário aprende. O usuário não consegue alterar o que você fez, tá? Ah, aqui tem um negócio importante. Quando aparece esse e-mail aqui, se você clicar, ele já manda o Gmail direto para ele. Para que serve isso, Aurélio? Imagina, você tem acesso a um e-mail que do seu Gmail pode disparar qualquer mensagem para qualquer lugar. Ilimitado, né? A tua criatividade que vai definir até onde vai. Bom, criamos a nossa página de cadastro. Agora nós vamos criar o quê? Então, página de cadastro, vou pintar ela de verdinho, porque já fizemos ela. Agora nós vamos fazer a nossa página da notas de venda. Muito bem. Então, maisinho aqui embaixo, ó, adicionar página. Cadastro, eu vou pintar essa aba aqui de amarelo, porque eu não quero ficar sem cores aqui. E essa aqui é a página de projetos. Eu vou. Como é que chama? Notas de venda. Vou mudar esse nome, ficou feio, né? Projetos. E vamos alterar a cor dele para verde. Ó, beleza. Primeira coisa. Trouxe essas coisas aqui. Como é que faz para trazer os dados? Fórmula transpose. Pede a transposição disso. Ctrl C, Ctrl Shift V. Pronto. Já está aqui. Pode apagar. Ele já veio e trouxe aqui tudo certinho. De vencimento. Eu vou apagar esse caixa previsto aqui, porque você já sabe o que é. Você também já sabe que é a data de emissão da nota. E eu vou colocar só como vencimento aqui, ó. Vencimento. Vou colocar minúsculo para ocupar menos valor também. Número do documento. Projeto. Cliente. Data. PNF. Opa. Número da NF. Classificação. O que a gente faz? Copia a mesma estrutura de framework que a gente tem aqui, né? Então a gente seleciona aqui, pincel e pronto. Onde não pegou, pincel de novo e beleza. Pronto, muito bem. Agora eu vou fazer o meu primeiro filtro de clientes. Então vou selecionar aqui, essas primeiras linhas aqui. Eu venho em datas, validação de dados e vou adicionar uma regra. Eu não quero mais agora um menu suspenso que eu vou escrevendo as coisas aqui. Eu quero diferente, eu quero um menu suspenso de um intervalo. Então, como é que eu vou fazer? Clico nesse quadradinho aqui, ele fala selecione um intervalo. Eu clico aqui dentro e eu vou lá até cadastro, reabro essa minha caixinha aqui e eu seleciono aquela coluna que eu quero, que é a minha coluna de clientes. Importante, se você selecionar assim, ó, em um determinado momento, se a base crescer, ele começa a travar. Então é importante que você selecione a coluna inteira e fique assim, ó, cadastros, exclamação, G2.G, tá bom? Ok, beleza. Concluído. Pode ocultar de novo aqui. E quando você vier para projeto, quem que vai estar aqui? Somente a turma que é cliente. Damião, Nelson e Júlia. E agora eu vou escrever um nome de um projeto aqui. O primeiro projeto vai ser o projeto de controladoria geral. Esse projeto de controladoria geral, ele é do Damião. Então eu já vou copiar isso aqui. Eu vendi para o Damião esse projeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 7 parcelas, no valor de R$ 7.000 cada parcela. Para o número ficar bonitinho, você seleciona aqui valor e pode ir em dados, formatar número, e tem vários formatos de número e você pode personalizar, formato personalizado. Eu uso esse formato que eu personalizei para mim, que é mais ou menos o seguinte:
Se ele ficar positivo, ele fica azul. Se ele ficar negativo, ele fica vermelho. Para mim resolve muito e eu acho muito bom essa cor, tá? Você pode formatar o seu do jeito que você achar que é mais legal para você. Às vezes você pode querer preto ou querer verde. Enfim, é uma decisão muito individual. E aqui o vencimento. Então, o primeiro vencimento vai ser no dia 10 do 9 de 2024. 10 de 10 de 2024. E agora, eu quero esticar esses números para baixo para não ter que escrever 10 do 11, 10 do 12, 10 do... Seleciona os dois. Você tem que ter pelo menos dois para ele referenciar. Clica nessa bolinha aqui do lado ó, e arrasta para baixo. Aí ele puxou 10 do 11, 12 e tal, já puxou automaticamente. Tá feio o formato, não tá? Tá feio, concordo. Então vamos lá. Formatar, número, vamos achar a data aqui. Se você quiser fazer isso mais rápido, você aperta Ctrl Shift e o jogo da velha, o número 3, em cima do número 3, naquela parte de cima do teclado lá, que ele muda sozinho. Se você colocar Ctrl Shift, número 1, ele vira número decimal, 2 ele vira hora, 3 ele vira data, 4 ele vira dinheiro, 5 ele vira percentual. E 6 ele vira número. Como é que chama isso aqui? Elevado a, né? Eu esqueci como é que chama. Enfim. Então apertei Ctrl Shift 3 e ele voltou a ser a data. E esse valor vai ser R$ 7.000 mesmo, que vai ser pago por mês. A data da nota fiscal eu vou emitir sempre 5 dias antes do vencimento. Opa! Aí a gente pode ter uma regra aqui que a gente pode automatizar. A gente pode automatizar tanto uma data de emissão da nota em relação ao vencimento ou o vencimento em relação à nota. Então eu vou fazer o contrário. Eu vou falar o seguinte, ó, a data de emissão das notas vai ser para esses dias aqui, ó. E vou colocar um vencimento por padrão, que eu já tenho estabelecido no meu contrato, que é o seguinte: a reformula, se essa data daqui de F2 até o final for igual vazio, vazio, não me traga nada. Se não, me traga essa data que está no F2 mais 10 dias, que é o prazo que eu dou para o meu cliente pagar. E ele já traz aqui automaticamente 10 dias a mais da data da nota fiscal. Poxa, Aurélio, e se alguém escrever alguma coisa aqui no meio? O que acontece? Trava tudo. Então, para isso, você pode fazer proteção, né, das células, da coluna, mas você também pode, para ajudar o teu usuário, você pode pintar isso aqui de alguma cor específica. Por exemplo, você pode pintar de cinza, deixa eu pegar essa aqui, ó, cinza, e falar para ele, você só altera as linhas brancas. As linhas que forem da cor cinza, elas são bloqueadas. Ou ao contrário, você só altera o que for cinza, o que for branco fica bloqueado, a critério de vocês. E a classificação. Essa classificação aqui, o que eu preciso para ter uma classificação? Eu preciso saber se ele é uma receita, se ele é uma despesa, se ele é um... Eu preciso ter uma classificação que é para montar o meu DRE. Então, o que eu vou fazer? Para isso, eu preciso da minha segunda tabela, que é o plano de contas. Essa aqui, eu vou deixar ela amarela, porque eu ainda não terminei ela. Ela está em desenvolvimento. Então, vamos criar a nossa terceira tabela, que é a tabela de plano de contas. Ctrl C, maisinho, plano de contas. Eu vou colar ele aqui, aqui a gente usa o transpose, copia a turma daqui de baixo, Ctrl C. Eu só vou fazer uma readequação aqui das colunas, porque eu acho que fica melhor se a gente colocar o sintético e o analítico antes de tudo. Fica mais organizado. Sintético, analítico, conta. Número da conta. Não, número não vai precisar, senão não vamos referenciar aqui. Referência caixa, referência DRE. Muito bem. E aí, a partir desse meu plano de contas, eu vou fazer o quê? Sempre copiando o meu referencial aqui em cima, né? Aquele mesmo modelinho que a gente tem. Pronto, já traz todas as cores. É importante, tá? É importante, né? É mais profissional, que a sua planilha fique toda organizada, bem, com cores simples.
Evita de usar muita cor, tá? A planilha é cheia de colorido, né? Vira aquela festa de cores, né? Um arco-íris maluco, atrapalha a concentração do usuário, tá? Não é bom isso. Então usar cores mais neutras é bastante útil, tá? E bastante importante. Então eu vou criar aqui sintético. Eu vou criar um planinho de contas bem simplificado, tá? Receita, receita operacional. Opa, receita operacional. Aqui é receita. Aqui na conta, eu vou criar projetos de controladoria, projeto. Ah, melhor, eu vou fazer o seguinte, ó. Projeto, controladoria, projeto. Criar dois tipos de projeto, que é para a gente conseguir acompanhar. Projeto de consultoria, projeto de micro ERP. Pronto. Agora você já consegue montar sua pequena empresa de consultoria de micro ERPs que vai fazer pelo menos 5 dígitos por mês de forma muito tranquila, te dando muito pouco trabalho e paz na tua vida. Importante. Referência de caixa. Esse dinheiro, um projeto, ele é quando ele entra dinheiro ou ele sai dinheiro? Então ele entra dinheiro, então ele é mais um. O fator dele é mais um. Eu só vou precisar de uma referência aqui. Aí eu vou ter os meus impostos. O meu imposto, aí cada pessoa gosta de ver de uma maneira. Eu vou te apresentar da forma como eu gosto de ver. O meu entendimento é que, como esses impostos são deduções da receita, eu já quero saber quanto é que sobra livre para mim depois que eu paguei os impostos, tá? Se a sua empresa, como deve ser, como é 99% das empresas do Brasil, está no Simples Nacional ou no lucro presumido, isso aqui vai servir para você, tá bom? Eu vou colocar aqui imposto, eu não vou falar se é simples ou presumido, porque aí muda. Simples nacional é uma alíquota, é uma linha só que você vai precisar para simples. Se for o presumido, você precisa separar imposto de renda, CSLL, imposto de renda adicional, PIS, COFINS e ISS, tá? Então precisa separar um se a sua empresa estiver no presumido. Eu vou colocar aqui impostos. E eu vou falar que ele é uma dedução da receita. Dedução da receita. Os impostos são dinheiro saindo da minha conta. E depois da dedução da receita, eu vou ter as minhas despesas. E aqui eu vou colocar uma despesa de telefone. Vou botar no lugar errado. Aqui vai ter uma despesas, vou colocar despesas de escritório. Telefone, aluguel e internet. Pronto. Tudo isso aqui é dinheiro que sai, então ele é fator negativo. Muito bem, temos o nosso planinho de contas aqui. Eu vou colocar ele com a cor vermelha. Pronto. O que falta para a gente agora? Se eu definir o plano de contas, eu já consigo classificar os meus projetos. Então eu venho aqui em dados, validação de dados, adicionar uma regra, e eu vou querer um menu suspenso de um intervalo. Poxa, Aurélio, mas eu queria separar aqui uma linha só de receita, uma linha só de despesa. Você pode, você já sabe como é que faz. É só fazer. Eu vou selecionar tudo aqui porque para mim é mais prático fazer isso aqui e eu uso isso em praticamente todos os projetos e dá super mega certo, tá? O pessoal adora. Então, aqui eu vou colocar esse primeiro aqui é um projeto de controladoria. Agora eu vou fazer um segundo projeto que vai ser para o Nelson. É um projeto de um ERP de uma locadora de carros. Locadora de carros não, de uma revendedora
de veículos. E para o Nelson, ele vai pagar pelo desenvolvimento 5.000 reais, 5, 10, 15, 20. Tudo bem. A primeira nota vai ser no dia, foi no dia, deveria ocorrer no dia 10/8/2024. Aí olha que bonitinho aqui na coluna cinza, ó. Dei Enter, só porque eu falei, né? Ó, número 10/8/2024, 10/9 de 2024. E aí eu puxo isso tudo para baixo. Pronto. Aqui não vai ter pagamento. Nelson se livrou de outros pagamentos. Gente, para selecionar uma coluna inteira e não passar essa vergonha que eu passei aqui, Ctrl Shift, jogo da velha, para transformar em data, você já transforma a coluna inteira. Então, quando eu escrever para baixo, ele já vem na data no formato certinho, tá bom? Mas esse aqui, ele é um projeto de micro ERP. Ele é outra coisa, bom? E aqui no final, a gente vai colocar aqui, ó, o valor da DRE. A gente pode fazer isso de várias formas. Eu estou pensando se essa é a melhor forma da gente fazer. Eu acho que eu não vou fazer isso dessa forma. Eu vou deixar isso aqui do jeito que está. Bom, já fiz a nossa boa e velha limpeza. Seleciona a coluna, vai lá para baixo e coloca filtrinho. Ah, Aurélio, que coisa de noob. Sobe aqui, ó, e desaparece o cabeçalho. Calma, filho, calma. Vem aqui em ver, congelar até a linha 3. Pronto, congelou. Vamos fazer isso aqui também? Ver, congelar até a linha 3. Aí a gente vai ter aqui o quê? Ver, congelar até a linha 3. E aí você vai estar me perguntando, ah, mas e essa linha do meio? O que a gente faz com ela? A gente agrupa, ou você oculta, com assim, né? Você clica com o botão direito do mouse aqui, ocultar linha, ou você ver mais ações e você faz um agrupamento de linha. Eu recentemente tenho optado muito por agrupamento de linha, porque fica muito fácil isso aqui, ó, verificar, tá bom? Mas fica a seu critério. Eu vou agrupar sempre porque é mais fácil de eu dar manutenção aqui na ferramenta. Essa, especificamente o plano de contas, eu recomendo que você não coloque filtro, tá? Se você for colocar filtro, a pessoa pode reorganizar o plano de contas e criar bagunça aqui, tá? Então, minha recomendação é que não crie filtros. Aí, nesses dois casos aqui, eu vou ocultar essas duas linhas iniciais aqui. E se eu precisar colocar fórmula, eu coloco nas fórmulas para frente, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar. Nós vamos fazer aparecer aqui o nosso DRE e eu vou selecionar, vou deixar bonitinho aqui, eu vou colocar alguns anos aqui. 2018, 2024. Esse pipe aqui sempre fica muito bonito, tá? Se vocês quiserem usar, eu recomendo. Eu acho que fica super elegante. O pipe é o shift e aquela barrinha em pé. E eu vou ver até o final do ano como é que nós estamos de resultados. Ó, o DRE dá para fazer por tabela dinâmica. Eu prefiro usar muito tabela dinâmica, mas para isso você precisa ter uma base de tratamento à parte, tá? Se o teu negócio é algo relativamente simples, como esse que nós estamos construindo, você não precisa fazer tabela dinâmica, não agora. Cria isso aqui na forma mais simples. Você vai resolver teu problema e depois, no futuro, quando você precisar fazer algo mais complexo, você constrói. Aí, até lá, já devo ter mais vídeo aqui no canal, já deve ter um curso de como construir micro RPs. Isso é bom. Ainda não tem o curso, tá? Mas se você clicar aqui, se você olhar na observação e tiver a descrição de um código de um curso, é porque o tempo passou e eu já criei esse curso, tá? Mas por enquanto não existe, não. Então, aí o que a gente vai fazer? Nós vamos usar uma fórmula aqui, ó. Array fórmula. Não, nós vamos fazer melhor.
Nós vamos colocar a fórmula direta, porque a gente consegue usar o SUMIFS, que é o soma Cs. Soma Cs. Que é soma Cs o quê? O que nós estamos somando? Então ele já dá a dica aqui, ó, intervalo de soma. Eu vou lá em projetos e somo esse intervalo. Ponto e vírgula. Qual que é o primeiro critério que eu quero utilizar? Eu quero utilizar um mês, mas eu não coloquei um mês aqui ainda. Ó, a minha falha de projeto aqui. Mas é possível fazer isso? Claro que é possível fazer isso. Então eu venho aqui em projetos e adiciono uma coluna à direita. Essa coluna aqui, ela vai se chamar. Ó, quando eu quiser sumir com esse monte de coisinha aqui, você seleciona e aperta Delete, ele desaparece esse seletor aqui, tá bom? Essa coluna vai se chamar período. O que é o período? Vou colocar uma formulinha ali. A gente deixa ela da cor amarelo claro, né? Então, array fórmula. Se a data da nota fiscal estiver vazia, aspas duplas, né? Vazio. Não mostra nada. Se não, você vai me trazer somente o período. O que é o período? É o ano e o mês. Então a gente é um texto que eu pego o que está aqui e eu trago no formato. Aqui o Google é em inglês, tá? Se você colocar em português o seu, ele vira em português. Y, mês, fecha aspas, fecha, dá Enter. Então ele acabou de trazer para mim de qual mês e qual ano ocorreu cada uma dessas notas fiscais. Então agora eu posso voltar lá para o meu plano de contas, SUMIFS, soma Cs. Qual que é o meu intervalo de soma? Soma essa turma aqui. Qual que é o intervalo do critério? Tá aqui. Tem que ir travando tudo, viu, moçada? Aperta F4 aí para ir travando tudo. Travando as. Daí ele fica correndo de um lado para o outro, puxa a coluna, a célula, fica uma zona. Sempre trava aqui quando for essas fórmulas de SUMIFS. Beleza, período. Aí ele fala o seguinte: qual que é o critério número 1 que eu quero? Eu volto aqui para plano de contas, eu falo o critério que eu quero que você veja é esse aqui, ó. É o. Eu vou travar só a linha, tá? Que é para ele poder deslizar para os outros meses. Aí ele vai perguntar qual que é o segundo intervalo de critério 2. O segundo intervalo de critério 2 é saber qual que é a classificação. E ele vai perguntar onde é que está essa classificação. Eu vou falar que ela está aqui, projeto de consultoria, e vou travar somente na coluna C, que é para eu poder deslizar para o lado e para baixo e ficar tudo certo. Tá bom? Aí ele está falando o quê? Ó? Mês 8 não teve nada de controladoria. Então eu vou colar a fórmula para o lado e vou ver se ela se... Ó, que bonitinha. Ó, foi para o lado certinho. Então eu vou colar isso tudo aqui nas receitas. Ctrl Shift 1, que é para ficar bonito, ou se você quiser usar aquela formatação numérica maravilhosa que eu acho linda, ó, como fica muito mais profissional. Teu cliente vai olhar e falar: "Uau, que baita! DRE é maravilhoso". E ótimo, e aí você conseguiu colocar aqui todas as suas receitas. Esse imposto você pode lançar em algum lugar. Eu vou colocar aqui um referencial para a gente. O referencial vai ser o quê? Soma tudo isso aqui e multiplica por 0,11. Vou colocar 11% aqui. Só que isso aqui é negativo, né? Então é menos soma. Muito bem. Pessoal, estou misturando um monte de conceitos aqui. O imposto ele poderia vir automático, ele poderia vir manualmente, você poderia lançar direto nessa linha. Você poderia fazer várias coisas. Eu estou fazendo um mix aqui, depois você vai adaptando, né? Não, Aurélio, o meu eu quero lançar na outra tabela e quero puxar. Cara, lança lá, puxa. Cria em vez de, além dessa de projetos, cria uma outra só de impostos, né? Então a gente acabou de trazer a nossa receita aqui. E eu vou colocar aqui embaixo o meu totalizador. Então, olha, aqui eu já começo a ter a minha totalização da minha receita operacional. Olha que belezinha.
Essa linha aqui é importante que a gente pinte ela de uma outra cor, que é para o nosso usuário saber que ela realmente é outra coisa, né? Que ela não é. Ela é simplesmente uma linha, ela é uma linha de totais. E aí eu coloquei bem bonito nela. E a gente pode colocar aqui também um, um negrito, que é o. Onde é que está o negrito aqui? Se você apertar Ctrl B, ele fica negrito, tá? Diferente do Excel que você aperta Ctrl B, ele salva. Ótimo! Agora a gente tem essa de projetos, nós vamos duplicar ela, que já está feita, e vamos chamar ela do quê? De despesas. Então essa de plano de contas está quase pronta, mas essa de projetos já está feita. Pintei do verde errado, né? Vamos ter um padrão aqui. E a nota de despesas, já que ela é igual à nota de receitas, ela também está feita. O que falta? Falta eu terminar essa parte do plano de contas, que está amarelinho aqui. E agora eu vou fazer essa mesma somatória que eu fiz aqui em cima, eu vou colar. Só que em vez da aba projetos, eu vou pegar da onde? Eu vou pegar de despesas. Então eu vou mudar, já que elas são iguais, eu não preciso refazer a fórmula, né? Eu copio lá de despesas. E aí ele vai trazer para mim lá de despesas as minhas despesas com aluguel, telefone. Então essa despesa aqui eu vou alterar a cor dela para rosa. E eu vou filtrar esses meus clientes, aqui onde está cliente, eu vou pegar e escrever fornecedor. Aí eu venho aqui em dados. Validação de dados. E observa aqui, ó, que ele está pegando qual? Cadastros GAG. Opa, eu não quero mais o GAG. Eu vou lá em cadastros e agora eu quero só os meus fornecedores, outros e funcionários. Ó que legal isso aqui, que excelente oportunidade para a gente mexer. Eu vou pegar o meu cliente e vou deixar aqui à esquerda. E eu vou selecionar fornecedores, outros e funcionários, tudo isso aqui, para cair nas minhas despesas. Vamos ver se vai dar certo. E olha só, tá todo mundo aqui, José, Leonor e Mandela. Então, o José, Leonor, Mandela, Leonor, José. Quem mais tem aqui? Igor, Gabriela, Igor e Nelson. E aí eu tenho aqui várias compras que eu fiz. Algumas delas são referentes a alguns custos que eu tive em algum projeto. Pronto. Alguns custos que eu tive em alguns projetos. Então, para eu vincular um projeto aqui, o que eu faço? Eu seleciono aqui, dados, validação de dados, adiciono uma regra nova. Qual que é essa regra? É o menu suspenso de um intervalo. Onde é que está esses intervalos desses projetos? Estão aqui. Prontinho. Concluído. E aí, quando vier em despesa, eu já posso selecionar. Ah, olha só. Esse aqui, ó, o José, eu paguei ele, que ele estava fazendo um trabalho para mim naquele ERP de revenda de veículos. Eu paguei para ele R$ 7.000 para ele fazer uma etapa para mim do trabalho. Aí eu tenho o Leonor, que não está em nenhum projeto, tal. Eu posso, inclusive, olha só, incluir uma coluna aqui adicional, que pode ser o descritivo. Por exemplo, a Leonor, o que eu comprei da Leonor? Eu comprei material para festa de fim de ano. Ele vai aparecer aqui como um plano de contas. Qual o plano de contas? Putz, não tenho ainda. Então vou lá em plano de contas,
cadastro mais um. Despesas de escritórios, vou colocar aqui despesas com festas. E eu, agora, vou ocultar esse camaradinho aqui. Eu coloco a minha despesa aqui com festas. Já apareceu aqui tudo que eu tinha para fazer. Eu gastei 1.300 reais. Foi uma festa boa. 1.300 reais. É, a Leonor. Vou colocar valores aleatórios aqui. 2.300, 200, 500, tanto, tanto. Aqui gastei bem. Aqui gastei pouco. Pronto, tá bom. Isso aqui já tá bom. Não vou ficar preenchendo um monte de coisa. E isso aqui é o número da nota fiscal. Então aqui foi a nota fiscal 23, nota fiscal 114, nota fiscal 200 e tanto. Isso aqui foi uma nota fiscal de serviço eletrônico 20, tanto. E aí você pode preencher aqui as suas notas fiscais para você ter o controle. Esse vencimento aqui, especificamente nessa aba, eu não preciso ter isso aqui, ó, automatizado. Então eu posso colocar essas datas manualmente mesmo. Opa. Então, até porque eu nunca sei qual que é o prazo de vencimento que cada fornecedor vai ter, né? Cada um é um, às vezes eu paguei no mesmo dia. Eu coloquei aqui que o vencimento é na mesma data da nota fiscal. Eu sempre preciso ter alguma classificação. Eu vou colocar esse aqui, José, como telefone, esse aqui como aluguel, aluguel, internet, Leonor, José, aqui festas e festas. A gente estava animado, muita festa. Deixa eu copiar essas datas aqui de 2024 para a gente conseguir ver tudo em 2024. Ótimo, a gente acabou de criar aqui essa estrutura nossa. E aí, quando eu venho aqui no meu planinho de contas, eu vou agora ocultar aqui, ó. Quando eu venho no meu plano de contas, eu vou ter esse mesmo fator aqui. E aí você vai estar me perguntando, puxa vida, Aurélio, mas agora, olha só o que aconteceu. Eu tive uma despesa de 7.000 reais e ela está positiva. Eu vou criar uma outra linha aqui no final, que é a linha de lucro, tá? Pô, eu tive uma outra despesa aqui no final. Então, o que seria meu lucro? Seria esse total mais a somatória do que tem embaixo. E aí, se você é um cara que gosta da controladoria bonitinha, como é meu caso, você vai falar, eu quero isso aqui, que isso aqui fique vermelho, eu quero que isso aqui fique negativo. E é para isso que a gente colocou esse sinal aqui, negativo ou positivo aqui. Então, o que a gente faz? A gente pega essa somatória aqui e multiplica por esse fatorzinho aqui negativo. Eu vou só travar ele na linha, na coluna D, para ele não ficar escorregando de um lado para o outro. E aí, prontinho, senhores. A gente tem a nossa primeira página de controle. Ah, Aurélio, mas eu não quero mais ver 2024-08. Eu quero ver outro mês. Eu quero ver um mês específico. Eu quero ver 2024, underline. Opa, pipe 12 somente. Tá aqui. Pronto. Esse aqui é um negócio que está automatizado. Vou voltar aqui, trazer os meses. Fechei e eu tenho minha pequena empresa de consultoria, de controladoria, com o meu controle inicial funcionando muito bonitinho, tá? Essa modelagem aqui eu posso apagar ou eu posso simplesmente alterar a cor dela para preto, jogo lá para o fundo, alterar a cor, já está pretinho, e eu oculto aqui, ocultar página. Pronto. Agora eu tenho um sistema que eu consigo cadastrar pessoas, bonitinho. Consigo cadastrar projetos, e já vou ocultar aqui. Consigo cadastrar despesas. Consigo cadastrar planos de contas e ter contas
funcionando nessas fórmulas aqui. Aurélio, precisa adicionar mais uma linha. Você vem aqui, botão direito do mouse, inserir uma linha acima ou abaixo. Aí vem aqui, despesas. Aí aqui é festa, não, aqui vai ser brindes. Copia essa fórmula, cola aqui embaixo, vem aqui em despesa. Deixa eu botar um brinde aqui, ó. Brindes e brindes. E pronto, seus brindes apareceram aqui. É isso a essência da controladoria. Eu consegui saber onde eu estou gastando, onde eu estou ganhando e eu ter a primeira visão. Isso vai resolver o problema da sua vida? Não, mas é um grande passo. Sabe aquele negócio assim? Nossa, você não faz academia, não faz pilates, não luta nada, não sei o que lá, você está totalmente sedentário, mas agora você começou a caminhar 1 hora todo fim de tarde. Vai resolver sua vida? Não vai, mas vai ajudar pra caramba, né? Esse é um primeiro impulso para você começar a fazer outras coisas que vão te levar para um lugar maior, tá? Então tem um negócio que chama metas irrelevantes, né? A meta irrelevante é aquilo que você faz, que ela te leva para um lugar melhor do que onde você está hoje, mas que você não se sente exausto a ponto de desistir dela, tá? Então esse aqui é um projeto pequenininho. O meu objetivo era mostrar para vocês essa ferramenta, como ela funciona e como ela pode ser utilizada. Se vocês quiserem mais vídeos, dá um like, compartilhe esse vídeo com mais gente e comenta aqui embaixo o que você achou e outras coisas que você gostaria. Se tiver bastante comentário, eu vou publicar mais coisa aqui. Eu estou com um projeto agora da gente fazer nesse canal do YouTube, bastante conhecimento em várias áreas da época de todos esses anos de consultoria, né? E eu acho que pode ser interessante. Mas eu vou depender dos comentários de vocês, ver se eu estou na rota certa. Eu realmente estou começando isso, nunca fiz nada pela internet nessa proporção. Obrigado pela tua atenção, espero que isso te ajude a melhorar a controladoria e a gestão do seu negócio. E espero que tenha algum comentário, algumas pedidas aí para a gente fazer mais material, tá bom? Até mais.